Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa semana 3, né? E a nossa semana 3, ela vai complementar esse estudo do movimento que começou lá na semana 1. E a gente vai falar na semana 3 do movimento uniformemente variado, tá? Mais especificamente, do movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Então, como a gente viu na aula passada, né, na semana passada, o movimento que a gente estudou na semana passada, na semana 2, foi o movimento chamado movimento uniforme, né, onde a nossa velocidade era constante, ok? Nesse nosso caso aqui, gente, a velocidade ela não vai ser mais constante, por isso que chama movimento variado, né? Mas ele não é variado puro, ele tem essa palavrinha aqui na frente, ó, que é o uniformemente variado, né? O que significa isso? Significa, gente, que a velocidade ela vai variar. Igual nesse caso aqui, ó. Vamos analisar esse aqui, ó. Aqui, a nossa velocidade, ela tá variando. Ó. Ela saiu do 0, foi para o 2, depois foi para o 4, depois foi para o 6, depois foi para o 8. Então, isso aqui, ó, tá indicando que a velocidade está variando. Ela não é constante. Se ela fosse constante, teria que ser o mesmo valor, ok? Só que a velocidade ela não vai variar de uma maneira qualquer. Ela está variando em intervalos que a gente conhece. Se a gente for parar para pensar ali um pouquinho, né? A nossa velocidade ela está aumentando de 2 em 2. Isso significa o quê, gente? Que o movimento uniformemente variado, ele vai ter a velocidade variável, beleza? Mas ele vai ter a aceleração constante. Nós aprendemos lá na semana 1 também a calcular a aceleração. E a aceleração, como é que a gente calcula? Ó, delta V sobre delta T, né? E se você fizer o cálculo dessa aceleração aqui para qualquer valor que você tem aqui, você vai obter sempre o mesmo valor, que é 2 nesse caso, né? O que significa essa aceleração ser igual a 2? Significa que a cada 1 segundo a velocidade está aumentando 2 metros por segundo, que é o que está acontecendo aqui, ó. A cada 1 segundo, a minha velocidade está aumentando 2 metros por segundo, tá? Então, aqui como que eu calculei a minha aceleração, né? Eu peguei o ΔV, que é a variação da velocidade, ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, a final é 8, certo? Menos a inicial, que é 0, né? Ó, 8 menos 0. Dividido pelo tempo, pela variação do tempo, que é o quê? Ó? 4, né? Menos 0, que vai dar 4. Então, 8 dividido por 4 vai dar uma aceleração de 2, tá? E lembre-se sempre que a unidade da aceleração no sistema internacional vai ser o metro por segundo ao quadrado. Ok, gente? Nesse caso aqui, é uma aceleração. É como se você pisasse no acelerador do carro. Nesse outro caso aqui, nessa outra tabelinha, é como se a gente estivesse pisando no freio do carro, tá? Então, a gente pisando no freio do carro, o que vai acontecer? Nós vamos diminuir a nossa velocidade. E quando a gente diminui a nossa velocidade, a gente tem uma aceleração negativa, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó. Primeira velocidade é 6, depois ela é 4, depois ela é 2, depois ela é 0, depois ela é menos 2, né? Porque a gente já viu que existe velocidade negativa. Então, nesses casos, o que está acontecendo? A gente está tendo uma diminuição da velocidade de 2 em 2, né? Se a velocidade está diminuindo de 2 em 2, é porque a minha aceleração ela é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Como que a gente vai comprovar isso? Fazendo o cálculo. A velocidade final, que é o menos 4, tá aqui, ó, menos, esse menos aqui é da fórmula, tá, gente? Menos a velocidade inicial, que é 6, dividido pelo tempo, que é 5 menos 0. Então, menos 10 dividido por 5 vai dar uma aceleração de menos 2, beleza? Então, a aceleração ela pode ser positiva, quando você está pisando no acelerador, ou ela pode ser negativa, quando você está pisando no freio, ok? E para ilustrar o movimento, gente, uniformemente variado, a gente tem algumas formulazinhas que a gente pode trabalhar com elas, tá?
que são a equação da aceleração, que a gente já conhece, né? Que é o ΔV sobre o ΔT. A equação da velocidade, presta atenção aqui na equação da velocidade, tá? Que é a velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, tá bom? Quando que você vai utilizar essa equação, gente? Quando você tiver velocidade, quiser relacionar velocidade com o tempo. Então, por exemplo, o exercício te deu a velocidade e te pede o tempo. Ou ele te deu o tempo e te pede a velocidade. Aí você vai usar essa expressão aqui, ok? A próxima expressão, gente, é a equação do espaço, que é a maiorzinha de todas, né? Que o pessoal às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de utilizar, que é o S é o espaço final, certo? É igual a S0, que é o espaço inicial, mais V0t, né? Velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tá? Então, quando que você vai utilizar essa formulazinha, gente? Quando você tiver informações do espaço, se quiser relacionar o espaço com o tempo. É a mesma coisa do da velocidade, né, que eu tinha falado anteriormente. Então, te deu o espaço, que é o tempo. Te deu o tempo, que é o espaço. Aí você vai utilizar essa expressão, ok? E por último, gente, tem a equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? A equação de Torricelli é uma equação que você vai utilizar somente quando não tiver nenhuma informação do tempo, tá? Então, não pediu para você calcular o tempo, nem está te dando o tempo. Aí você utiliza a equação de Torricelli, ok? Como é que é a equação de Torricelli? V ao quadrado, né, que é a velocidade final ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, mais 2A ΔS, tá? 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Ok, gente? Então, são essas as equações que nós temos para trabalhar, ok? E aí temos os gráficos, né, do movimento uniformemente variado, que a gente também vai passar por eles, mas a gente só precisa conhecer esses gráficos, tá? É importante a gente conhecer os gráficos. O gráfico da aceleração, gente, que é o primeiro, a gente já viu que a aceleração nesse movimento, ela tem um valor o quê? Ela é sempre constante, né? Pode ser uma aceleração positiva, como esse caso aqui, ó, mas pode ser também uma aceleração negativa. Mas ela é sempre constante. Ela é sempre uma linha constante, tá? Igual o que a gente tinha da velocidade lá do movimento uniforme, é o gráfico da aceleração. Aqui do movimento uniformemente variado. Vai ser sempre uma reta constante, ok? O gráfico da velocidade, nesse caso aqui, ele já é o quê? Ele já é uma reta crescente ou decrescente, né? O que vai indicar se esse gráfico é uma reta crescente ou decrescente? A nossa aceleração. Se a aceleração for positiva, né? Então, aceleração positiva, a reta vai ser crescente, tá? Agora, se a aceleração for negativa, a reta vai ser decrescente, tá bom? Então, é a mesma regrinha, só que agora a gente vai olhar o sinal da aceleração, beleza? E o gráfico do espaço, gente, por ele ser uma função de segundo grau, né? Ou seja, ele não tem um tempo ao quadrado lá, então tudo que tem alguma coisa ao quadrado é uma função de segundo grau. E toda vez que é uma função de segundo grau, o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, tá? Que é essa curvinha aqui, ó, né? Essa curvinha aqui é uma parábola. E essa parábola, ela pode ser com a concavidade para cima, que é esse primeiro caso aqui, ó, como se tivesse um sorrisinho aqui para cima, né? Uma boquinha aqui sorrindo para cima, tá? Isso vai acontecer quando a aceleração é positiva, certo? E a nossa parábola vai ter a concavidade voltada para baixo, que é como se tivesse esse sorriso aqui para baixo, ó, uma expressão triste, né? Isso aqui seria feliz, isso aqui triste, certo? Quando a nossa aceleração é negativa, tá? Então, toda vez que a aceleração for negativa, a concavidade da parábola vai ser voltada para baixo, ok? E aí, gente, antes da gente encerrar esse movimento uniformemente variado, a gente tem que falar de uma coisa muito importante, que é
o movimento que acontece sobre a aceleração da gravidade. O que é isso, né? A gente sabe que se a gente pega um objeto e solta ele em um determinado local, o que vai acontecer? Ele vai cair, né? Todo mundo sabe disso da sua experiência, da sua prática. Então, o objeto, ele vai cair, ok? Por que ele cai, né? Essa é a pergunta principal que a gente tem que fazer. Por que esse objeto cai? Ele cai porque existe uma coisa chamada aceleração da gravidade que a Terra, né, o planeta onde a gente vive, exerce sobre os corpos, certo? E essa aceleração da gravidade, ela faz o quê? Ela puxa a gente para baixo, né? Então, toda vez que a gente tiver num local de determinada altura, essa gravidade vai estar agindo sobre a gente. Se a gente desequilibra ali e não fica mais, né, em cima do solo, a gente tende a cair, porque a gravidade está puxando a gente para baixo, assim como acontece com qualquer objeto, ok? E aí, gente, existem dois movimentos que acontecem nessa situação, que é que a gente fala sobre a ação da gravidade, né? O primeiro movimento é chamado de queda livre, que é o quê? Você pega um objeto, tá? Coloca ele numa determinada altura. Aqui está o solo. Então, o objeto está nessa altura aqui, beleza? E aí, você simplesmente deixa o objeto cair. Quando você deixa o objeto cair, significa o quê? Que a sua velocidade inicial é igual a zero, né? Você não deu velocidade inicial para esse objeto. A velocidade inicial dele é igual a zero, ok? Por quê? Porque o objeto está caindo, né? O objeto caindo, ele vai ter essa velocidade inicial igual a zero, tá certo? E aí, o que vai acontecer? No caso da queda livre, né? Você poderia pegar essas equações que estão aqui, ó, que a gente já viu, e substituir essa velocidade inicial igual a zero. E no lugar do A, colocar G, porque agora não é mais a aceleração que a gente tem de um carro, por exemplo. É a aceleração da gravidade, que a gente chama de G, tá? Fazendo isso, nós vamos obter essas expressões aqui para o que a gente chama de queda livre, ó. V igual a GT, H, que é a nossa altura, né? Eu posso dizer aqui que a nossa altura, ó, é GT quadrado sobre 2. Esse H é a mesma coisa que o S, tá, gente? Significa espaço, né? O quanto que o móvel vai percorrer. E o V ao quadrado é igual a 2GH, ou seja, é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura, tá? Então, presta atenção que a queda livre sempre vai acontecer quando a velocidade inicial for igual a zero, né? Quando falar assim, o corpo foi abandonado, o corpo foi solto e coisas do tipo, tá? Toda vez que falar que o corpo foi abandonado, significa que ele tem velocidade inicial igual a zero, beleza? E aí, o outro movimento, que é como se fosse o contrário, né, desse movimento aqui de queda livre, é o lançamento vertical. O que é o lançamento vertical, gente? É quando você pega um objeto e joga ele para cima. Então, aqui está o solo, ó. Você pegou o objeto a partir desse solo e jogou ele para cima, certo? Quando a gente faz isso, o que acontece, gente? O objeto começa a subir, sobe, 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 de repente ele dá uma paradinha aqui, ó, né? E aí desce, ele volta. O objeto ele não vai ficar subindo o tempo todo e nem vai ficar parado lá em cima. Ele vai descer, né? Porque tem a gravidade puxando ele para baixo. Então, gente, toda vez que o objeto ele sobe, né? Que a gente está lançando o objeto para cima, ele está contra a gravidade, né? A gravidade está agindo aqui, ó. Então, o objeto ele está contra a gravidade. Já que ele está contra a gravidade, o que acontece? A aceleração dele é negativa, ok? E outro detalhe, para esse objeto subir, ele tem que ter uma velocidade inicial, né? Eu tenho que dar uma velocidade inicial para ele começar a subir, senão ele nunca vai começar a subir. E aí, as formulazinhas do lançamento vertical são essas aqui, ó. V igual a V0 menos GT, é a mesma coisa que essas formulazinhas, né, gente? Só que no lugar do A, eu vou colocar menos G. É isso que a gente vai fazer, tá? O resto é tudo igual.
E a gente também substitui o S, em vez de a gente chamar de espaço agora, a gente chama de altura, tá? Mas fora isso, é tudo a mesma coisa, ok? E aí aqui a equação do espaço, né, que é H igual a V0T mais GT quadrado sobre 2, ou a equação de Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado menos 2GH, né? Onde a gente colocou o H no lugar do delta S. Beleza, gente? Então, presta atenção qual que é o tipo de movimento que o exercício vai falar, né? Se é um movimento uniformemente variado normal, se é uma queda livre, se é um lançamento vertical e assim por diante, ok? E aí, a gente vai para os exercícios que estão aí na apostilinha de vocês, nas páginas 7 e 8, tá? E aí eu comecei a fazer para vocês aí o número 1. Vamos ver o que está dizendo o número 1. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, já temos a nossa aceleração. Pode-se dizer que a sua velocidade e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Então, deu para a gente o tempo, né? Aqui deu o tempo. Deu a aceleração e deu o tempo. Quer saber a velocidade. Qual que é a velocidade inicial desse móvel, gente? Ele parte do repouso, né? Já que ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é igual a 0, tá? Então, eu vou pegar a minha equação da velocidade. Eu não quero descobrir velocidade? Lembra que eu falei? Né? Quando que a gente utiliza a equação da velocidade? Quando a gente quiser descobrir a velocidade. Então, vou jogar aqui, ó. V igual a V0 mais AT. A velocidade inicial é 0, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 3, né? 2 vezes 3, 6. Então, a velocidade no tempo de 3 segundos é igual a 6 metros por segundo, ok? E o espaço, né? Quer saber o espaço agora após 3 segundos. Como é que a gente calcula o espaço? Como é que a gente faz para calcular o espaço? Pela equação do espaço, que é essa daqui, né? S igual a S0 mais V0T mais meio de AT quadrado. E a gente vai substituir os valores. O S0, gente, a gente sempre vai colocar ele igual a 0, tá? S0 sempre vai ser igual a 0. Então, aqui é 0, ó. A velocidade inicial é igual a 0 nesse caso. Aí ficaria 0 vezes 3, né? Mas o 0 vezes qualquer número aqui, ó, vai dar 0, tá? Mais metade de A, que é 2, vezes o tempo, que é 3 ao quadrado, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, essa multiplicação, a gente vai ter um espaço igual a 9 metros. Então, a letrinha correta é a nossa letra A. Beleza, gente? Então, pediu velocidade, você utiliza a fórmula da velocidade. Pediu espaço, você utiliza a fórmula do espaço. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer o número 4. O número 4 é de lançamento. Olha o que está dizendo aqui. Um ponto material lançado verticalmente para cima, ó, então ele foi lançado para cima, atinge a altura de 20 metros. Então, ele atingiu a altura de 20 metros e ele vai parar, né? A altura máxima dele, então, vai ser esses 20 metros, ok? Pergunta-se, qual a velocidade de lançamento? A velocidade de lançamento, gente, é a velocidade que ele vai ter aqui embaixo, ó, é o nosso V0. É isso que está perguntando, certo? E quanto que vale a velocidade final, que é a velocidade daqui de cima? Ela vale 0, né? A velocidade final vale 0, ok? E aí, qual a equaçãozinha que é mais fácil para a gente utilizar? Nesse caso, gente, não está falando nada de tempo, né? Nem pediu tempo, não falou nada de tempo. Então, a equação mais fácil para a gente utilizar é a equação de Torricelli, ó. Só que, no lugar da aceleração, eu vou colocar quem, ó? Menos g, né? Então, ficou velocidade ao quadrado, 0 ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, que eu não sei quanto que vale, né? O que a gente está procurando, mais, quer dizer, ali seria o mais, né? Mas aí mais com menos fica menos. Então, menos 2 vezes a gravidade, que é 10, né? Falou aqui, ó,
deu a gravidade, tá? Vezes a altura, que é quanto? 20, ok? Então, isso aqui vai dar 400, essa multiplicação aqui. Aí eu vou passar para o outro lado positivo, né? Então, ficou V0 ao quadrado igual a 400. Ou seja, V0 é igual a raiz de 400, que é igual a 20 metros por segundo, tá? V0 é igual a 20 metros por segundo, ok? Então, a gente lança a bolinha com 20 metros por segundo para ela poder subir, beleza? E o número 5, gente, está dizendo o seguinte: um motociclista pode manter uma aceleração constante de intensidade de 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial de um motociclista com essa motocicleta que deseja percorrer uma distância de 500 metros em linha reta, chegando ao final desta com uma velocidade de intensidade de 100 metros, é... Então, olha só o que ele quer. Ele quer a velocidade inicial, né? A velocidade inicial a gente já sabe que é o V0. A velocidade final vai ser 100. Foi isso que ele falou, né? Ó, velocidade final é 100. A minha aceleração, ele falou que é 10, ok? E o espaço que ele tem para percorrer é 500 metros. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai jogar em uma equação para descobrir a velocidade inicial. Novamente, gente, não se falou aqui nada sobre o tempo, né? Não falou nada do tempo. Então, a gente vai utilizar a Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S, tá? Vou utilizar a fórmula com A agora. Agora, não é G que a gente substitui ali. Só é G quando o movimento é de queda, né, gente? Nesse caso aqui, não. A motocicleta está andando com essa aceleração dela, que é 10, ok? E aí, nós vamos fazer o cálculo, ó. 100 ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 500, certo? E a gente vai fazer o cálculo. Por coincidência, essa aceleração aí também é 10, né? Mas não é a aceleração da gravidade, tá? É a aceleração da moto, beleza? E aí, a gente vai fazer o cálculo, ó. Vai ficar 10.000 desse lado e 10.000 desse lado. Então, na verdade, na hora que eu passar um para o lado do outro, vai subtrair e vai dar 0, né? Então, a velocidade inicial é igual a 0. Ok, gente? Beleza? Então, é a partir daí que a gente determina como que a gente faz esses tipos de exercício do MUV. Você tem que ler o enunciado e ver quais valores você já tem para ver qual fórmula você vai poder utilizar, tá bom? E aí vocês vão fazer o número 2 e o número 3 dessa semana 3, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar, beleza? Que a gente vai esclarecendo essas dúvidas para não deixar passar, tá certo, gente? Não pode ficar com dúvida, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.